Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e hoje eu vou fazer um vídeo relativo à Petrobras, às oscilações de preços e as oportunidades que esse ativo está gerando. E aí nós começamos com essa pergunta: Petrobras vai subir ou vai cair? Eis a questão. Nós temos aqui um gráfico que mostra o comportamento de preço das ações da Petrobras, que é essa linha vermelha, ao longo de 5 anos, comparando com a variação do Ibovespa e do IFIX. Nós podemos notar que a Petrobras subiu muito mais do que o Ibovespa nesse cenário de 5 anos. Na primeira parte, nesse primeiro terço, a Petrobras estava andando praticamente junto com o Ibovespa. Depois ela dá uma descolada muito grande. Se você, para efeito de comparação, nos últimos 5 anos, a Petrobras valorizou muito mais do que vários ativos. Se você tivesse aplicado R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 3.964,60. No Ibovespa você teria 1.151 e vocês podem ver essas outras variações. O que chegou próximo, IVVB11. Agora nós temos que pensar, puxa, o que a Petrobras trabalha? Ela trabalha basicamente com petróleo. Então nós temos que ter uma visão do que está acontecendo com o preço do barril do petróleo. E nesse cenário, que é um cenário de um ano, nós temos aqui que o petróleo está numa queda, numa tendência de baixa. Isso é confirmado por essas análises, né? Uma delas diz: as notícias mais recentes têm empurrado o preço do petróleo para baixo, de volta para a região da trajetória normal. Percebem? Nós temos essa situação do petróleo já tem algum tempo, alguns meses. E uma outra análise, o petróleo me parece estar em uma excelente região de venda. Então, eles entendem que o petróleo vai cair de preço. Aqui, esses sinais técnicos mostram como se fosse um marcador de tendência alta, baixa ou neutra, mostra que está em tendência de baixa. E no longo prazo, até o ano de 2036, a projeção é que o petróleo vai sair de US$ 70 o barril e deve chegar no máximo a US$ 60 o barril. Se você considerar ainda que existe inflação, esse 60 vai valer muito menos do que o 60 de hoje, o que vale dizer que a previsão, a projeção é de uma grande queda nos preços do petróleo. E quando nós comparamos o gráfico de um ano das ações da Petrobras, aqui a PETR4, que dá direito à preferência nos dividendos, comparado com o gráfico do petróleo, nós vemos que é, a Petrobras está lateralizada a partir de maio de 2024 até agora, né? Então a cotação das ações da Petrobras, elas sobe um pouco, cai um pouco, mas tem se mantido numa trajetória diferente da tendência de baixa no petróleo. Em algum momento isso vai se corrigir, ok? Então a lógica é que as ações da Petrobras irão cair e cair de forma assintosa. Nós temos aqui uma distorção em relação à distribuição de dividendos, né? Nós vemos até o ano de 2020 praticamente não teve dividendo, ou quando teve, muito pequeno. 2021, logo após a pandemia, um dividendo interessante. E 2022, isso aqui foi um absurdo, né? Torraram o caixa da Petrobras para distribuir dividendos para os acionistas. Isso não é normal e nem é bom, ok? Pensando na empresa, na companhia e também no país. Nós temos aí mais algumas informações. Basicamente, onde a Petrobras ela compõe esse resultado dela, onde ela ganha dinheiro. Grande parte nesse gráfico aqui você vê que é no Brasil, parte em Singapura, parte nos Estados Unidos e uma segunda grande parte na China, além de outros países. Pensando no tipo de serviço e produto que ela ganha mais dinheiro. Por incrível que pareça, não é com a extração de petróleo, mas é com o refino e transporte de petróleo, né? Refino, transporte e a comercialização em si. Energia e gás é uma parte pequena e a exploração essa outra parte aqui em verde. Então, o que muita gente imagina que com a extração que ela ganha tanto dinheiro, não é não, ok? E o gráfico demonstra isso claramente.
Nesse outro gráfico nós temos em cada barra em verde a receita gerada e o lucro que permanece na empresa. Nós vemos que teve uma grande alta aqui em 2022, parte de 2022. Isso está relacionado ao alto preço dos combustíveis cobrados aqui no Brasil no final de 2021 e início de 2022. No segundo semestre tem alteração nos preços, a gente vai ver daqui a pouco. Esse gráfico ele compara comportamento de cotação, essa linha aqui que parece um dourado, com o lucro líquido. Essas duas linhas tendem a se cruzarem, a se aproximarem. Nesse momento, você pode notar que a cotação está muito acima do lucro. Então, mais uma forte informação de que a Petrobras deve ter uma queda nos seus preços. Aqui nós vemos nessas barras em cinza o patrimônio líquido dela ao longo de 10 anos, né? Em linha verde as receitas e nessa linha cor de abóbora o lucro líquido que fica para a empresa. Nós podemos ver que é quase paralela a distância. Essa distância entre a linha verde receita e esse lucro líquido são os custos e despesas. Deu uma destoada mais recentemente agora, nesse ano de 23 e 24. Algumas notícias que são veiculadas sobre a Petrobras. O Campo Mero atinge recorde de produção de petróleo. A Petrobras, a CGU, pede ao IBAMA dados sobre a licença da Foz do Rio Amazonas, no petróleo encontrado ali na região na Foz do Amazonas. Se a Petrobras tiver autorização para explorar aquilo, a Petrobras vai gerar lucros gigantescos, mas a questão é quanto tempo vai levar a autorização e depois início do processo de extração. E mais recentemente, em função da queda dos preços na última semana, a Petrobras perdeu 24 bilhões em valor de mercado. Não é uma perda real em termos de dinheiro no resultado contábil, mas é uma perda pela expectativa de mercado. E aqui nós temos o comparativo da Petrobras com outras empresas. Um exemplo, o mercado entende que a Petrobras vale 1,28 vezes o seu patrimônio líquido. A PRI, o mercado entende que vale 1,91. Né? Nós temos aí o preço sobre o lucro da Petrobras 12 vezes, ou seja, seriam necessários 12 anos para se pagar o preço da ação. Na PRI, 7. Então a gente tem aí uma situação de que tudo indica que as ações da Petrobras terão baixa, né? Aqui tem um comparativo com outras empresas menores no ramo aí de petróleo e a gente tem vocês podem pausar o vídeo, né? Informações de dividendo, de ROI, de preço sobre o lucro, preço sobre o valor patrimonial. Um outro aspecto interessante, nós temos aqui um gráfico que mostra, é um gráfico em que cada candle é um dia de negociação da PTR4. Grandes oscilações nós temos aí. Mas agora na última sexta-feira, né? Antes de início do feriado do carnaval, olha a grande queda que teve aqui, né? Abriu um grande gap. Quando nós pegamos o gráfico em que cada candle representa uma semana, nós vemos que até abril do ano de 2023, de 24, a situação estava mais ou menos lateralizada e teve uma grande alta a partir de maio do ano passado, subindo fortemente, saindo de 22, 23 reais, atingindo 42 reais. E depois agora de julho para cá, nós temos uma lateralização nesse retângulo aqui, né? E na última semana aí uma grande queda, saindo de quase 38 indo para 36,06. Eu trouxe também aqui o balanço publicado da Petrobras dezembro de 2024. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada com calma, com cuidado. Dos passivos e o patrimônio líquido. Nós vemos que o patrimônio líquido tem sido mais ou menos estável, né, de 380 bilhões para 366, uma pequena redução, mas eu vi que devido à distribuição de dividendos maior do que seria o natural dela, né? E aqui na demonstração das mutações do patrimônio líquido fica evidente isto, né? Nós tivemos aí uma distribuição de 35 bilhões em dividendos e depois mais 52 bilhões. Então nós temos
90 e poucos bilhões saindo da empresa. Isso fez reduzir o valor do patrimônio líquido da companhia, ok? Com relação ao resultado, algumas agências aí noticiaram que a Petrobras teve prejuízo. Não, a Petrobras teve lucro. Foram 37 bilhões de lucro líquido no exercício. Lógico que isso nem se compara com 125 bilhões do ano anterior. Então, não houve prejuízo, o que houve foi a redução do lucro. Mas o mercado ele gosta de gerar o pânico para derrubar os preços para eles recomprarem as ações. E aqui, para a gente ter uma ideia do porquê dessa mudança tão grande no resultado, a gente tem que entender que a receita da empresa, ela, grande parte é aqui no Brasil, com a venda de combustíveis. E nós temos aqui, desde 2021 até o ano de 2024, em 2021 o preço dos combustíveis estava entre 4 a 5 reais, depois subiu, chegou a 6 reais. E a gente já estava vivendo aqui a pandemia, né? Em 2021, no segundo semestre, ele sai dessa faixa de 6 e chega a 7 reais. Em 2022, primeiro semestre, o preço da gasolina no Brasil beira R$ 7,70, chegando perto de 8. E aí, por uma manobra política para tentar ganhar a eleição, o governo Bolsonaro ele mexeu no ICMS dos estados, como que se tivesse congelado o ICMS por um tempo, e é lógico, a hora que você tira do preço do combustível na bomba o ICMS, o preço despenca. Então essa alteração do preço acima de R$ 7 para algo em torno de R$ 5 foi artificial. Depois a bomba ficou aí para o próximo governo ter que pagar isso para os estados. 2023, o preço dos combustíveis oscilou entre 5 e 6 reais no primeiro semestre, no segundo se manteve entre 5 e 6 reais, no primeiro semestre de 2024 se manteve entre 5 e 6 reais, e agora a mesma coisa, a gente tem um preço dos combustíveis no segundo semestre de 2024 um pouco superior a 6 reais, chegando a 6,50 e oscilando entre 5,50 e 6,50. Mas aquela distorção pelo zeramento do ICMS com fins eleitoreiros, né, para tentar conquistar a volta do povo, provocou um grande rombo nos estados, ok? E aí depois o governo federal recém-eleito teve que assumir essas diferenças. E aí uma pergunta importante, quem são os donos da Petrobras? Quando a gente olha o total geral de ações, considerando as ações preferenciais mais as ordinárias, o governo federal brasileiro, juntando com a BNDES Participações e o BNDES, tem 37,5%. Grande parte da Petrobras pertence a estrangeiros, tá? Então, quando a gente olha isso consolidado, o governo tem 37,06%, demais investidores, pessoas físicas e jurídicas no Brasil, tem 16,56% e estrangeiros têm 46% da Petrobras. Mas por que é que o governo brasileiro manda? Porque das ações PTR3 com direito a voto, o governo tem 50,26% das ações. Então ele é o dono, é o sócio majoritário, ele toma decisões. Tem gente que fica reclamando tanto das decisões da Petrobras, mas ninguém se mete nas decisões de um Carrefour, nas decisões de uma Casas Bahia, nas decisões da VEG. Qual a diferença? Nenhuma, né? Quem manda em qualquer empresa é o sócio majoritário. Ok, pessoal? Mais algumas informações. No mercado de capitais, além da gente poder negociar ações, também podemos trabalhar com derivativos. Existem 4 tipos de derivativos: opções, futuros, termo e swap. O foco nosso aqui é opção, tá? 2 tipos de opções, de compra e de venda. Nas opções de compra, você compra o direito de comprar determinado ativo ou objeto em uma data futura por um determinado preço de exercício, pagando ao lançador da opção um prêmio. Nas opções de venda, você compra o direito de vender determinado ativo ou objeto em uma data futura por um determinado preço de exercício, pagando ao lançador da opção um prêmio. Então é isso que a gente fala de operar alavancado, né? Com pouco dinheiro você consegue assumir riscos razoáveis.
Se você acredita, com base em análises gráficas e ou fundamentalista, que determinada ação tem potencial de subir, você compra uma opção de compra. Se, entretanto, você acredita que o preço de uma ação vai cair, você compra uma opção de venda. Você não precisa levar tal opção até o vencimento para exercer o direito. Você pode revender teu direito recebendo um prêmio maior do que você pagou, né? Ganhando pela diferença de prêmio. As opções são muito sensíveis ao que acontece com o seu ativo, objeto, e caso tua aposta tenha dado errado, você perderá o dinheiro parcial ou total. Caso a opção vire pó, virar pó significa que o prêmio chegou a zero, ok? Continuando, no site opções.net.br você pode consultar opções de todas as empresas da nossa bolsa que tem opções e também algumas opções de ETFs que nós temos. Então aqui eu tenho uma lista de opções de venda com vencimento agora para 21 de março. Nós temos aqui uma lista de opções de compra também com vencimento para 21 de março. E qual a lógica aí, né? Por exemplo, no dia 28 de 2 de 2025, as ações PTR da Petrobras fecharam ao preço de R$ 35,93. Naquela data apresentou uma desvalorização de 1,83%. No dia anterior haviam fechado ao preço de R$ 36,60. Então quem tinha opção de compra do dia da quinta-feira, dia 27 para o dia 28, perdeu dinheiro. Em contrapartida, quem tinha opções de venda ganhou dinheiro, né? Então, nesse exemplo em particular, pensando na opção de compra, o preço em fato da ação ter caído de preço de 1,83%. Quem tinha a PETRC 394, que é o código de uma opção de compra, teve uma queda de 31,65%. Enquanto que a ação caiu em 83, a opção caiu 31,65. Ou seja, a opção ela tem esses efeitos, né? O preço da opção de compra naquele momento da semana passada caiu 17 vezes o que caiu a ação, ok? Já se você tivesse a opção de venda, nesse caso a PETRO 386, ela mostrou uma alta de 50% do dia 27 para o dia 28. Então, se a variação de preço da ação tinha sido de queda de 83 e a tua opção de venda valorizou 50, é como se tivesse valorizado 27 vezes. Interessante isso, né? Então, algo que você tinha comprado a 36 centavos em 27 do 2, você vendendo a 54 centavos no dia 28 do 2, você tem uma alta de 50%. 50%. Por exemplo, se você tivesse comprado 1.000 opções dessa de venda no dia 27 a 36 centavos, você teria gasto R$360. E no dia 28, você vendendo por 50 centavos cada uma, você teria um ganho de 50%, o que dá R$180. Para efeito de comparação, o mesmo valor aplicado na poupança levaria 100 meses ou mais de 8 anos, ok? E aqui nós temos o comportamento gráfico das opções, né? Nós temos aqui partindo mais ou menos do fim de janeiro, começo de fevereiro, né? Nós temos aí o comportamento gráfico da opção. A comparação, no gráfico ao lado temos o comportamento dos preços da opção de venda e no de baixo o comportamento da ação. Quando a ação sobe, a opção cai. Quando a ação cai, a opção sobe. Então, numa tendência de baixa para o ativo objeto, no caso aqui a ação da Petrobras, é bastante interessante você ter opções de venda, ok? Aqui nós temos a outra opção, né? O gráfico ao lado ele mostra a opção de compra. Quando a ação ela cai na opção de compra, você tem perda quando a Petrobras cai, nesse exemplo, a Petrobras sobe, você tem a perda na opção. Quando a Petrobras sobe, você tem o ganho na opção. Mas a tendência desse momento é da Petrobras cair, né? Então, um recado aí. Antes de operar opções, estude muito a respeito do assunto e caso decida se aventurar por esse caminho, comece operando valores e lotes pequenos. Dê um tempo para você mesmo aprender.
considere também a tendência do momento, se alta ou baixa. Nesse momento, em função de tudo que está acontecendo, é grande chance da Petrobras cair ainda mais, ok? Pessoal, era o recado para hoje. Grato pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!